Olá, e o convidado desta semana do Com a Palavra, como você sabe, o seu programa de discussões, debates, aqui uma conversa sobre política aqui no portal Acta, é um representante, um integrante aí da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Maceió, terceiro secretário da Câmara, vereador pelo PSD, vereador João Catunda. Vereador, bem-vindo. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com toda a equipe do ACTA, e falar um pouco sobre o nosso trabalho legislativo e as propostas que a gente tem trazido para o povo de Maceió. Obrigado. Bom, só que antes da gente começar a falar de mandato do trabalho, agora um assunto ainda pendente que eu não teria como deixar escapar, que remete a antes até da escolha da mesa diretora. Como é que foi aquele episódio da migração do senhor? Integrava a bancada de oposição e passou para a bancada do prefeito. O senhor, por dever do cargo, porque é alguém muito jovem, mas como é que foi? Para ser mais direto, quantos cargos envolveu, vereador? O senhor me envelhece uns 30 anos, né? Exato. O velho aqui sou eu, na verdade. Não falei isso, mas... Mas é. Mas... sem envolvimento de cargos, assim, me deram o espaço da mesa, né, de participar lá de ser o terceiro secretário. Desculpe interrompê-lo. Uma negociação como essa não tem como não passar por cargo. Pode acreditar, não tenho nem, assim, a política de distribuição de cargos, esse tipo de coisa. Não é da minha parte, não é da minha área, nunca trabalhei dessa forma. Inclusive, sempre bato no peito e digo às pessoas, quando eles falam, fulano deu cargo, ciclano deu cargo, é por isso que você defende, eu falo, não preciso de cargo, não preciso de política, faço um tipo de política por amor. Sempre trabalhei com social, sempre com projetos, e hoje estou tendo a oportunidade de estar vereador. Então, assim, às vezes as pessoas até falam, João, me arruma um emprego, você é vereador, é muito fácil. Não é. Você conseguir um emprego é difícil. Lógico, existem outros políticos, outras pessoas que trabalham dessa forma. Respeito, acho que cada um tem a sua forma de fazer política. Mas a minha ida ao grupo do presidente Galba, onde me fez terceiro secretário e elegeu o Galba presidente da Câmara, não foi por conta disso. Foi sim por um compromisso com o grupo do deputado Arthur Lira, onde é um amigo, um parceiro político que eu tenho de alguns anos. Votei nele, no pai dele, em 2014, e desde lá vem me ajudando a construir a minha vida, a minha trajetória política. E aí foi um pedido que foi feito dele para mim e ao meu pai também, que é um grande amigo dele, não posso deixar de mencionar. Foi feito esse pedido, eu não poderia negar, seria ingratidão da minha parte fazer isso, e assim, como estou novo na política, eu sou um jovem, eu acho que começar com duas palavras pegaria mal para o meu futuro político. Mas aí, nesse caso, o senhor considera que a atitude em relação à bancada de oposição poderia ter uma qualificação, um rótulo, assim, o senhor traiu os ex-companheiros da bancada de oposição? Não traía, até porque eu tinha um compromisso com o presidente Kelman. O Kelman seria o meu candidato a presidente. Quando decidiram que na mesa ele não seria o presidente, colocaram outros candidatos. A partir daquele momento não tinha mais como continuar nesse compromisso, e me deu total liberdade de escolher o outro lado, que é o grupo que eu componho hoje, e que, por sinal, não é falando bem nem modestia, a gente está sabendo gerir muito bem aquela casa. Está sendo muito difícil, até por conta do aumento dos vereadores, a questão do 12º, que a gente ainda não sabe o valor exato que vem para casa. Provavelmente será um valor muito menor ao esperado e o que a gente precisa, mas a gente está fazendo assim, tirando leite de pedra, como diz o Matuto, para poder manter a casa, manter a integridade dos vereadores e a transparência, que é o mais importante. Está à vontade no cargo, nessa gestão, apesar das dificuldades? Não, a minha vontade ali dentro hoje é fazer a diferença. Eu tenho pautas muito propositivas, elas são bem ao contrário do que a gente está acostumado a ver na Câmara nas últimas legislaturas. A gente vê muito a questão de indicações, asfalto, quebra-mola, sinalização. Eu faço isso porque as comunidades precisam, mas eu vou muito além disso. Eu tento trazer projetos que venham trazer de verdade, faça a diferença na vida do servidor, faça a diferença na vida dos usuários do transporte público, da educação, da saúde. Alguns projetos que a gente venha amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos, olhar e falar, poxa, aquele projeto realmente mudou a minha vida. Eu pude usufruir do poder público, dos serviços públicos de uma forma melhor do que antigamente.
para a gente esclarecer para o nosso webnauta, para quem nos acompanha, qual que é a função, né? Explica mais didaticamente, por gentileza, qual que é a função do terceiro secretário. Presidente, a gente sabe, vice, tem os outros, os componentes da mesa e especificamente o de terceiro secretário. A terceira secretaria hoje ela é responsável regimentalmente pela comunicação da casa, certo? Os sites, a parte da transmissão ao vivo, que tem hoje todas as sessões da Câmara, as sessões públicas também, e também dos patrimônios móveis e imóveis. Então, tudo isso passa por nós da terceira secretaria. E como é que tem sido desempenhado esse trabalho daí? Eu sou um cara muito ativo, então, assim, fazer parte da mesa, para mim, está sendo uma atividade a mais. Então, quando eu não tenho mais nada para fazer ali, não tenho uma visita, não tenho uma entrevista, não tenho algo para ir na rua, alguma chamada de um líder, de um amigo, eu estou ali tratando dos problemas ou dos assuntos da casa. Então, para mim tem sido assim uma satisfação imensa. Começar o meu primeiro mandato já na mesa foi muito importante para mim, está sendo um crescimento pessoal enorme. Você tratar da política, bem do miolo da política mesmo, algo bem interno, para mim está sendo muito interessante. Eu gosto muito dessa parte da articulação e conversar com os companheiros da oposição, tanto quanto da situação, a mesa, né? Tem sido muito legal para mim, estou gostando bastante. O que é que surpreendeu, o que é que o senhor já conhecia, o que é que passou a conhecer, alguma coisa que o surpreendeu positivamente ou até decepcionou, se é que já tem isso nesses primeiros dias aí de mandato lá na Câmara? Assim, posturas, né? A gente às vezes acredita muito nas posturas de alguns políticos na mídia, na rede social, e quando a gente vem conversar no tete-a-tete, né, no olho a olho, a gente vê que existe a diferença. Existe muita demagogia, muita hipocrisia, mas aí é questão de cada um, a gente não pode entrar nessa seara porque acaba se tornando algo muito pessoal. Mas o que não falta é político demagogo, é hipócrita, que prega uma coisa, fala uma coisa, prega outra. Já viu isso na muito, Câmara? desde o começo. Obviamente que o senhor não vai, por uma questão de delicadeza e cordialidade, dizer, mas foram muitas conversas nesse sentido, ou foi uma ou outra esparsamente? Algumas pontuais. Tem muita gente que a gente sabe que não tem muito esse discurso da demagogia, né? Que a gente olha assim, fala e cumpre, mas tem muita gente que prega uma coisa e faz outra. Políticos que já estavam de mandato ou estou pressionando que tem que ser? Você está indo pelo critério de corte, né? Exato, exclusão. Políticos que já estavam lá, políticos já novatos também? Temos dos dois, né? Vamos deixar em aberto aí para não ser muito direto. Exato. Bom, esse início de gestão da Câmara, a Câmara teve uma renovação muito significativa, mais da metade, e a gente tem visto, com todo o respeito, rostos muito jovens. Isso. Só que aí, no caso, a gente viu algumas situações, como, por exemplo, um dos episódios que marcaram a Câmara aí, aquele debate acerca da praça lá da Jatiuca, né, que remeteu, que envolve... Era Praça Dandara e virou Praça Rosa Mística. Rosa Mística, e aí foi interpretado como uma retirada de espaço do movimento negro, da significação. Na última semana, a vereadora Teca Nelma foi entrevistada aqui no Factual e ratificou isso, no entendimento dela, é uma retirada disso. Como é que o senhor vê essas polêmicas que estão envolvendo a Câmara de Maceió, né, em relação a isso? Desgasta a imagem? Eu acredito que não, Felipe. Eu acredito que assim, a gente tem uma Câmara muito mista hoje. Cada um tem seu lado ideológico, e a gente costuma respeitar muito isso. 2 exemplos. O vereador Leonardo, do meu partido, ele tem a linha muito da extrema-direita, da direita ali dele, e a Teca tem a parte da esquerda, onde ela defende essa questão dos movimentos negros e outras causas que são da pauta dela, das pautas dela. Então, são dois extremos hoje que a gente vê na Câmara, mas que se respeitam bastante. É um discurso que é um debate que, inclusive, chega a ser propositivo para dentro da casa. A gente consegue escutar os dois lados. Então, eu, particularmente, sempre levei a política, e principalmente essa parte ideológica, muito por essa linha de escutar os dois lados e tentar trazer o melhor de cada um dos lados para a gente poder buscar melhoria para quem realmente precisa, ali para a ponta, para a sociedade, para as pessoas que dependem do poder público.
a propósito, como é que o senhor votou nessa questão? Eu não costumo me expor os meus votos com relação a isso, mas com relação à praça, eu votei a favor de mudar para Rosa Mística, não por ser um ato racista, como alguns já denominaram outros vereadores por conta disso, tanto que a Praça Rosa Mística, o nome venceu, né? É o nome que vai ser dado à praça agora, mas por uma questão histórica da relação da praça com a igreja. Já falaram sobre o terreno da praça, ele foi cedido do Parque Jatiuca para a igreja fazia eventos na praça, se tornou o estacionamento da praça, então, o estacionamento da igreja. Então, assim, existia uma relação entre a igreja, o cuidado da igreja com aquele ambiente, que familiarizou. Tanto que a praça sempre foi chamada de Praça Dandara e poucos conheciam como Praça Dandara. Mas o movimento, perdão, interrompendo novamente, mas o movimento negro diz que desde 1995. Isso, desde 95 o nome da praça é Praça Dandara, mas se você for entre a região, inclusive, a praça é conhecida como Praça Rosa Mística. De início, quando eu escutei o debate, eu ainda não tinha conhecimento, quando começou todo o fuzuê, né, toda a discussão, o meu voto seria para manter. E aí foi quando falaram, não, a Rosa Mística é aquela do lado da igreja, que foi reformada. Tal, e aí vieram uma série de fatores e informações que fizeram mudar o meu voto. Então, eu escutei o pessoal do Movimento Negro, respeito, tenho muitos amigos que participam, inclusive. Eu tenho um amigo em particular, o Messias, que ele é líder do GGM hoje, e ele foi uma das pessoas que levou o pessoal do Movimento Negro para conversar comigo. O vice-presidente dele, o Ibonan, é um cara que é muito ativo nessa luta. Isso, é um grande amigo meu, escutei ele, participei de reuniões com ele, mas por essa história, por todos os fatos que tinham ali nessa discussão, eu acabei votando para que fosse Rosa Mística. E não tenho também problema em divulgar esse voto. Eu acho que eu tenho assim os porquês de fazer isso, e se fosse o inverso, eu também tinha mantido o nome de Dandara. A outra questão que aí tem mais abrangência, uma questão menos, digamos, étnica e mais de saúde acerca dos templos religiosos serem mantidos, abertos. Eu ajudei, inclusive, o pastor Oliveira a tramitar aquele processo, né, o projeto de lei dentro da casa. Inclusive, acho que saiu até uma matéria do Acta falando sobre os terreiros. Isso. Foi só sobre os terreiros, se eu não me engano. E eu até bati na tecla, eu fiz questão de chamar o pastor ontem, pedi para que ele se pronunciasse na Câmara, como era um projeto dele, para que deixasse bem claro que o projeto de lei ele permite que qualquer outro culto seja visto como essencial. Então não é só a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, o projeto deixa bem claro que ele são as igrejas, templos e qualquer outro culto. Então ele abrange bastante, então qualquer outra religião. Então a gente tem a liberdade de estar numa missa, num culto, num toque, né, como chamam, então, ou no centro espírita participando de uma sessão. Então fica bem aberto aí para que a gente possa cultuar a nossa fé, seja quem seja, né? O senhor defende que seja mantido aberto mesmo numa situação respeitando os protocolos sanitários. Eu vejo que é um serviço sim essencial. Eu me pego muito a fé. Se aquilo ali é o que está lhe mantendo em pé, está lhe mantendo vivo, não vejo problema de estar aberto, respeitando, claro, todos os protocolos sanitários. Que outros aspectos o senhor destacaria realmente aí desse início de mandato? A minha atuação sempre foi muito voltada à educação. Então, todos os meus projetos a maioria dos meus projetos foram voltados à educação. Então, um protocolo, criando um grupo de estudos para que a gente possa voltar às aulas nas escolas públicas. Hoje a gente tem um distanciamento aí entre o aluno da escola pública e da escola privada muito grande, um abismo social tem crescido cada vez mais por conta disso, porque o aluno da escola particular se adaptou por ter mais condições ao ensino à distância, e o da escola pública parou de estudar desde que se iniciou ali a quarentena, a pandemia. Então a gente cada vez mais vai distanciando isso. Inclusive eu escutei um depoimento de um deputado federal, não lembro qual foi naquele horário do Voz do Brasil, e ele falando isso, esse mesmo aluno da escola pública que deixou de estudar é o aluno que vai concorrer ao Enem com o aluno da escola particular, então isso não pode acontecer. O aluno da escola pública ele tem que voltar a estudar, agora respeitando
a todo o protocolo de segurança. Então, a gente teve esse PL, que era para criar esse grupo de estudos, para que a gente possa voltar, envolvendo a saúde, a educação, a assistência social, o Sinteal, porque a gente precisa cuidar também dos profissionais da educação, que são as pessoas que vão ali para a linha de frente, cuidar do aluno, dar a aula, passar um ensino para ele, e todos os colaboradores, a merendeiro, o auxiliar de sala, o administrativo, para que a gente possa buscar os melhores caminhos para que esses alunos voltem à sala de aula. Um projeto que meio que obriga, né, as instituições a comunicarem casos de suspeita de violência contra crianças e adolescentes também, né? Não, as instituições de saúde. O da gente, na verdade, foram para que as instituições de saúde ela possa comunicar ao Ministério Público e aos conselhos tutelares as crianças que dão entrada em hospitais públicos ou privados com indícios com efeitos de droga ou álcool. Então, para que a gente possa criar uma segurança melhor, do controle dos nossos filhos, por mais que não seja pai, mas a gente sabe que muitas pessoas passam por isso. Às vezes dentro da família a gente não vê, mas acontece um filho que está usando um entorpecente ou o álcool de forma excessiva. Às vezes dá entrada no hospital, o pai nem sabe. Vai um amigo ali socorrer e a gente não sabe. E aí isso é mais para evitar que venha acontecer algo maior, um desastre maior na família, de quem quer que seja. Como é que está a tramitação desse projeto? Esse está bem encaminhado. Hoje ele está indo para a CCJ, para que eles possam dar o parecer e a gente levar para plenário para ser votado. Que no caso, CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, pela qual tem que passar todos os projetos. Todos os projetos. Né? Outro projeto muito importante que a gente trouxe agora, na semana passada a gente deu publicidade, foi o da VIAP, a verba indenizatória para atividade parlamentar. Ela tem um valor de R$ 10.500 na Câmara de Maceió para cada vereador. Você pode prestar conta dela até o 4º mês de mandato, a cada 4 meses você vai lá e presta conta do que foi gasto e eles indenizam o vereador, eles pagam a você. E como eu não faço uso dessa verba, eu entrei com a emenda à lei da VIAP, para que eu possa, em caso de pandemia ou calamidade pública, deixei bem claro, para que isso depois não venha continuar acontecendo, a gente possa destinar essa verba para o Fundo Municipal de Saúde ou de Assistência Social, para que ele seja destinado para a compra de EPIs, equipamentos ou até aluguel de respiradores no momento que a gente está passando agora da pandemia. A propósito disso, não pode, um questionamento que pode ser feito, que eventualmente até foi feito aí, não seria, isso não poderia ser desvirtuado num uso assistencial dessa verba? Não, o vereador, por exemplo, designar, olha, eu quero que isso seja enviado para aquela instituição. Não, zero. E aí? O que a gente pode fazer é mandar para o Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social e aí fazer o papel da gente, fiscalizar se ele está sendo bem aplicado. E aí não é o vereador que vai dizer, vai para a instituição tal ou vai para o hospital tal. Não, zero. O papel da gente é só destinar e aí fiscalizar, porque aí é função nossa como vereador e também não pode você chegar lá, enviar um recurso e deixar ele de qualquer forma. Então, só isso também. Eu seria contra se a gente pudesse chegar e destinar a tal lugar, porque isso aí deixaria de ser verba indenizatória para se tornar uma emenda, por exemplo. Um assunto que tem a ver com esse componente de fiscalização do legislativo. E ainda mais, nesse momento, a gente teve aí a marca dos 100 dias de gestão do prefeito JHC. Eu tenho gostado muito da forma de trabalhar do prefeito, não por ser bancada, né, não por participar, não por estar sempre presente nas atividades do executivo. No início do mandato, quando não tínhamos sessões, eu até participava mais do que hoje. Hoje eu tenho muito trabalho dentro da Câmara. Mas o Jota ele tem se posicionado bem. Inclusive, alguns assuntos a gente tem até andado em sintonia. Por exemplo, ontem ele disse que acabou com a política em posto de saúde. Eu apresentei um projeto de lei para que a gente fizesse o cargo do diretor de posto de saúde um cargo eletivo, para que o efetivo pudesse participar daquela eleição ali dentro. O Jota fez isso. Então, é algo que a gente vê em sintonia e que bate muito com as minhas ideias. Por exemplo, a história do passe livre ao estudante. Eu achei fantástico, porque o estudante hoje, principalmente em época de pandemia, são pessoas que não têm tantas condições e têm a dificuldade de se locomover para os seus estudos. Então, a gente deixa de ter um gasto a mais naquela família carente para que possa
levar o aluno ir à sala de aula, estudar e ter o seu conhecimento. Aí o questionamento é acerca do custeio desse benefício. Foi dado o benefício, mas quem vai pagar a conta? Isso, o questionamento que se levanta é esse. Foi feito o questionamento, se não me engano, por outros vereadores ao prefeito, ele ficou de responder, inclusive ao Ministério Público, como era que seria feito o custeio disso. Então, se ele vai responder ao Ministério Público, todos nós vamos saber breve como vai ficar essa conta. E um assunto, como a gente sabe, tem sido pauta obrigatória. Depois vou reservar até uma sessão aqui dentro do Com a Palavra para a gente tratar desse assunto, de tanto que já se tornou obrigatório nisso, mas gente, falando de política, não tem como escapar. 2022, já está definido o... Então, todo mundo olha para mim e pergunta sobre 2022. Eu tenho meus posicionamentos, eu fiquei conhecido, inclusive... Com todo respeito, a exemplo da primeira pergunta, eu vou questioná-lo já de antemão. Mas para o bem da discussão. Aquela questão de que vai cumprir os 4 anos de mandato como vereador, não vou... Não, nem se preocupe, porque eu não ia nem... aceitar, eu não ia nem falar isso, eu ia falar o inverso. Porque... As pessoas me veem muito com meus posicionamentos na Câmara, eu fiquei conhecido, inclusive, pelos meus colegas, como uma pessoa que tem posicionamentos firmes. Então, desde o início, eu tenho ganho uma visibilidade por conta desses posicionamentos. E às vezes não é nem de forma proposital, é porque é meu jeito mesmo. Então, assim, do jeito que eu estou conversando com você aqui, é o jeito que eu converso com o presidente, que eu converso com o prefeito, converso com o governador, se puder. Então, assim, eu sempre vou ser o João dessa mesma forma, é minha essência. Eu não vou ser mais político ou menos político porque eu estou ocupando um cargo. Como eu falei, não preciso do cargo para viver. Mas tenho sim uma vontade, uma inspiração. Uma aspiração política de seguir adiante. Isso, de seguir adiante. Então, eu viso muito e passei os últimos 4 anos trabalhando Maceió, Brasília. Eu tenho muita vontade de ser candidato a deputado federal. Se eu já sou, se eu vou ser, se eu sou pré-candidato ou não, quem vai dizer é o tempo. Se der e eu conseguir politicamente estar bem ali, com um bom aproveitamento do mandato, poxa, perfeito, eu boto aí o meu nome à disposição das pessoas do nosso estado para poder ser um candidato a federal. Já costurou, já iniciou os contatos disso que foi recentemente o nosso entrevistado aqui, a quem a gente mais uma vez agradece a presença, é o presidente do seu partido, Isso. Deputado federal Marques Beltrão. O Marques, além de ser presidente do meu partido, ele é um grande amigo. Tive a oportunidade de marchar com ele em 2018, coordenar a campanha dele junto com o Maicon, irmão dele. E depois, inclusive, fui chefe de gabinete da secretaria que ele indicou o secretário, a SEADES, e a gente tem um contato muito bom. Ele me deu uma liberdade muito grande de trabalhar junto com o PSD para articular a chapa de vereador. Foi uma chapa vitoriosa, fizemos 3 vereadores, fruto do meu trabalho, do dele, do vereador Zé Márcio, do vereador Leonardo, para que a gente pudesse alcançar o que a gente alcançou hoje. E sempre venho conversando com ele, sim. É um amigo pessoal, inclusive, não só na parte política, mas a gente sempre se encontra, e o que conversa. Que já ficou desses contatos aí? Já tem uma conclusão, por exemplo? Ele... toca aí... Então, ele me deu a liberdade para poder escolher estar no PSD, se eu quero ser candidato a estadual ou a federal, qual vai ser o meu espaço. Ele fez, João, fique bem à vontade, quando tiver mais avançado aqui minhas conversas com outros possíveis candidatos, eu lhe chamo, lhe mostro como é que está e você diz se você tem interesse ou não. Pela resposta, inclusive, anterior que o senhor deu, esse contato com Brasília, a gente já tira que a projeção, a aspiração é federal. Meu grande sonho, eu gosto muito do trabalho Brasília, eu acho a dinâmica da política ali dentro muito, muito, muito legal, bem diferente. Pelos anos que eu passei trabalhando, como eu te falei, essa ponte aérea Maceió-Brasília, a forma como as coisas funcionam, a tramitação dos processos, é tudo muito rápido, tudo muito ágil. Quando você olha de dentro para fora, você está trabalhando, você está ajudando a construir o Brasil. Então, isso é muito importante. Para quem gosta de verdade da política, para quem gosta de fazer a política, e o meu sonho assim, é deixar um legado, realmente algo que eu tenho muita vontade de alcançar. O que você pode dizer da avaliação pessoal tua, da avaliação do PSD, da conjuntura de governo? O senhor, por exemplo, o PSD acha que o governador Renan Filho sai realmente para Senado? Como é que...
conjuntura? Conjunturas muito assim, pessoais. Eu vejo de uma forma, o vereador Leonardo pode ver de outra, o presidente Marques pode ver de outra. Então, cada um tem sua visão do que pode ser a política 2022. Eu vejo um cenário muito aberto. Vai variar muito se o governador vai realmente ser candidato ao Senado ou não. E aí a gente vai saber se vai existir um candidato à sucessão do governo, se vai existir uma segunda opção, vindo de um outro grupo político. Aí você tem um grupo do próprio Arthur com o Marcelo Vitor, você tem um grupo do JHC. Então fica algo muito, muito em aberto. Eu acho que é muito prematuro, é muito precoce ainda para a gente estar discutindo e falar, vai ser desse jeito. Eu não... Arthur Lira, o senhor vê aqui em Alagoas ou fora daqui? Vejo o Arthur como presidente do Congresso ainda, presidente da Câmara dos Deputados. E no final de 2022, ainda lá? Ainda vejo o Arthur como presidente da Câmara. Não, nenhuma projeção para Alagoas? Não acredito. Acho que até por questão de política mesmo, não sei se hoje é o melhor local, não sei se seria o melhor nome para ser candidato ao governo. Não por não ser competente. Eu acho que competência para gerir o orçamento nacional a pessoa tem, então também tem a competência para gerir o nosso Estado. Seria um ótimo governador, não tenho dúvidas disso. Inclusive, como eu te falei, é uma pessoa que sempre me ajudou muito na política, me inseriu bastante nos meios políticos e eu tenho uma gratidão enorme. Se fosse candidato, tenho certeza que votaria nele, mas eu acredito, pelo que eu conheço e pela pessoa que eu converso, que ele deve se manter deputado federal e partir para uma reeleição a presidente da Câmara. Ok. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aqui a oportunidade mais uma vez de estar conversando com vocês. Sempre que tiver oportunidade, vou conversar quando tiver projetos importantes para a nossa cidade. Tenho certeza que estarei aqui para dar a notícia em primeira mão. Agradeço. Para que a gente possa fazer isso e mostrar às pessoas que assistem, aos telespectadores, que Maceió, assim, os políticos, a nova política é uma política dinâmica, uma política diferente. Então a gente tem que estar mostrando, a gente tem que estar comunicando para que as pessoas entendam o que é que a gente está ali todo dia. Aí eu dou um exemplo. Sai uma notícia dessa de que o estudante agora tem o passe livre. Não é todo mundo que sabe. Então, quanto mais a gente comunicar, mais pessoas vão ser beneficiadas daquele serviço. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, aquela do finalzinho que a gente deixa para pensar. Que, na verdade, estou resgatando de outra entrevista. Mas, pelo conteúdo, pela importância, vale sempre repetir. E é atribuída desde a filosofia grega a São Francisco de Assis. Mas o que vale é o conteúdo. Dai-me forças para mudar as coisas que não posso aceitar e resignação para aceitar as que não posso mudar. Mas, sobretudo, sabedoria para saber a diferença de uma para outra. Até.